Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus para vocês todos. Já desejando uma semana abençoada para todos nós, amém? Gente, olha que frio, hein? Que chuva. Gente, ainda tô gripada, viu? Essa gripe me pegou, tava feia, viu? Nós tosse, viu? Mas tô melhor hoje. Mas olha, é uma gripe, viu? Não é brincadeira. A cabeça dói, o corpo dói, é complicado, né? Mas também essa mudança, essa fumaça, quem tem rinite que nem eu, aí prejudica mais a respiração, né? Então eu tô falando meio fanhoso mesmo, né? Então eu já desejo uma semana abençoada para todos vocês, amém? Bom, eu eu tava meditando sobre essa palavra de Deus aqui, né, em Mateus, né? Mateus, ele fala em Mateus no capítulo 6, né? Que a gente não andar ansioso, né? Então a palavra de Deus assim, em Mateus, ele fala assim, portanto, né? Não andeis lá no Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Por isso não vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, o que haveis de beber, e pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais o que o alimento, e o corpo mais o que as vestes, o Senhor fala? Amém? Observai as aves do céu, o Senhor fala, não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vale vós mais do que as aves? O Senhor pergunta. Aleluia. Qual de vós, ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado diante da sua vida? Pode acrescentar um dia, se você acha que vai acrescentar um dia mais de vida da sua ansiedade? Não vai. Não vai. Já está falando que não vai, né? E por isso andais ansioso quanto o vestiário, o que vestir, né? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, o Senhor fala. Aleluia. E contudo vos afirmo que nem Salomão e nem toda a sua glória, que é o rei Salomão, né? Se vestiu como qualquer um deles, né? Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã não será lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Amém? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, o que beberemos e com o que vestiremos, o Senhor diz. Aleluia. Portanto, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que cada um de nós necessita. Né? Buscai, o Senhor fala, o reino de Deus em primeiro lugar, em seu reino e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. Portanto, não vos inquieteis nem com o dia de amanhã, não fique preocupado com o dia de amanhã, pois amanhã também terá os seus cuidados e basta o seu dia o seu próprio mal. Amém, glória a Deus. E aí eu te pergunto, quem não anda ansioso, não é verdade? Situação que toda a gente vê, situações onde todos nós andamos ansiosos, né? Mas Deus está nos advertindo através da palavra dele para nós não andar ansioso, né? Não vai acrescentar nenhum dia mais de vida à nossa ansiedade. A nossa ansiedade, ela só vai nos atrapalhar mais de viver o propósito dele nas nossas vidas. E a graça, o milagre que nós estamos esperando, a promessa, né? Algo que nós estamos esperando que vai acontecer, ou vai mudar, ou vai ter um direcionamento de Deus, só vai atrapalhar o processo, né? Porque Deus não trabalha também na ansiedade, né? A ansiedade nossa faz com que a gente não creia na palavra de Deus, né? É como se nós duvidássemos do poder de Deus na nossa vida, né? E o que Deus quer é que nós não sejamos ansiosos. Porque que vai adiantar se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir? A veste, ela não é melhor do que o corpo, né? Maior do que o corpo, nem melhor que o corpo. E nem um alimento. Então, nós não somos alimentados, né? Aqui Deus está falando, nós não somos alimentados. E não é a roupa que nos protege e não é o alimento que nos sustenta, e sim a palavra de Deus. Quem nos mantém vivo, de pé, forte, né? E nos sustenta, nos alimenta é a palavra. A palavra nos dá alegria, a palavra nos dá força, a palavra nos protege, a palavra nos guarda, a palavra nos guia. Então, a palavra de Deus que não vai nos sustentar e nos vai alimentar. Agora, quanto à veste, ela vai cobrir o corpo, né? Mas ela não vai te dar proteção, né? Ela não vai te dar proteção, né? O alimento, ele só vai te saciar a sua fome naquele momento, mas você vai continuar tendo fome. E não vai te trazer a saúde a vida inteira, o alimento. A única pessoa que vai te dar saúde, claro, você vai passar pelas fases, né? É natural o processo, mas quem te sustenta, que te fortalece é Deus. Então, quem é a palavra de Deus é que te sustenta, né? Então, Deus está falando para mim e para você hoje, não ande ansioso pelas preocupações com a sua casa. A gente se preocupa com a casa, a gente se preocupa com o marido, se preocupa com os filhos, se preocupa com todas as coisas, o dinheiro, as contas, mas isso tudo é inútil, porque nada disso
vai nos acrescentar um dia mais de vida, vai nos trazer mais doença, ansiedade, depressão, né? Então a gente vai ficar mais ansioso, o coração vai ter arritmia cardíaca, vai ter problema de pressão, vai ter hipertensão, porque a ansiedade ela acarreta um monte de doenças, né? Neurológicas, emocionais, né? E também nas partes mais assim, né, do nosso organismo. Ela vai vindo para o nosso organismo de uma forma e vai trazendo doenças. Então, nós temos que evitar ter ansiedade, né? Eu sei que nós se preocupamos, sabemos que todos nós temos necessidades, nós temos nossas contas, nós temos as obrigações, nós temos que cuidar de pessoas, né? E trabalho e tudo, e filho e tal, mas Deus ele fala assim que ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, se Deus ele sabe da nossa necessidade, a partir do momento que você colocar ele em primeiro lugar na sua vida, né? E tudo na sua vida vai ser acrescentado, porque o Pai, ele sabe que cada um de nós necessitamos. Então, ele já sabe. Então, você não precisa ficar preocupado. Agora, o que vai mudar, qual vai ser a diferença nossa, é a gente descansar no Senhor. Colocar o que você está precisando em oração, em jejum, né? E colocar, apresentar a Deus aquilo que você está necessitando e descansar e falar que Deus proverá e vai, está tudo no controle da mão dele, né? E se com certeza as coisas vão acontecer no tempo dele, na hora dele, no momento certo que ele vai nos abençoar a nossa vida. Então nós temos que descansar no Senhor, amém? Não podemos se preocupar tanto com as coisas. Eu sei que a ansiedade hoje em dia é o que mais temos, né? Ainda mais um mundo tão corrido. A gente sabe que esse mundo nós estamos vivendo está um caos, né? A gente vê as coisas acontecer de uma proporção muito grande, né? E a gente também quer resolver os nossos problemas de nossas maneiras, de nosso jeito. E às vezes a gente acaba enfiando o pé pelas mãos, não conseguindo resolver, se preocupando demais com as coisas, né? Não vai adiantar também se preocupar, porque quando é para resolver vai acontecer no momento certo. Não adianta a gente querer apressar o passo, não adianta. Tem um tempo, Deus determinou um tempo para cada coisa, para as coisas acontecer, para ser resolvido no tempo dele, na hora dele. Então não adianta a gente querer fazer milagre, não, querer resolver do nosso jeito. Nós temos que descansar no Senhor, é isso que ele está falando. Então não adianta ficar ansioso, não. As coisas vão resolver na sua vida no momento que você confiar, descansar no Senhor e crer, colocar na mão dele e não tirar. Porque às vezes a gente vai e coloca o problema na mão de Deus e a gente vai lá e tira de novo. Volta a dormir preocupado, acorda preocupado com a conta, acorda preocupado porque eu não tenho dinheiro no aluguel, acorda preocupado, né, com o marido, com o filho, com a escola, né, com a saúde. Só que isso vai acabando o quê? Vai trazendo, recarregatando doença para nossas vidas. A gente vai ficando mais ansiosos, mais doentes, mais apreensivos, né, nervosos, irritado, até irado mesmo, como a palavra de Deus diz hoje. Então a gente tem que aprender a nos descansar no Senhor. É Ele que nos conduz, né? Então ele fala sempre, ele fala que nós não somos mais igual as aves do céu, né? Ele fala aqui, nós vale e você quanto mais vale vós, né? Quer dizer, então se nós temos que entender que o corpo, né? A roupa ela veste o corpo, mas nós temos que se vestir da palavra de Deus, revestir, ela que vai nos fortalecer, ela que vai nos. Que proveito tem, irmãos? Amém? Olha, que proveitos tem se a gente alimenta o corpo, se veste, bebe, come, né? Se esse corpo aqui nós vamos morrer, ele vai ficar, hein? Esse corpo vai, né? É pó. Não. Agora nós temos que alimentar a alma. A alma é assim, ela tem salvação, né? Deus, a promessa de salvação para toda a vida. Nós temos que alimentar a alma da palavra de Deus. Então esse corpo não tem importância nenhuma. A comida, o alimento, não faz diferença. Ele vai ficar aqui, vai ser o pó da terra, né? Agora nós temos que alimentar a alma da palavra de Deus, é ela que nos dá força. Por isso que Deus fala para a gente buscar o reino de Deus primeiramente, né? E ele falou que se você busca o reino dele, coloca ele primeiramente, tudo será acrescentado na sua vida. Então não tem que se preocupar. Então para essa semana, o que o Senhor está nos dizendo nessa palavra é muito forte no nosso coração. Para de ser ansioso, para de ficar preocupado com as coisas. Você não vai resolver do seu jeito e você vai ficar mais doente, não vai ser do seu jeito, é do jeito de Deus, é no tempo dele, na hora dele, né? E não adianta a gente querer apressar o passo, né? Tudo está no controle da mão dele. Ele quer nesse processo, nesse momento que nós estamos passando, esse processo, seja vale, tempestade, deserto, né? É o momento de você descansar no Senhor para esperar o tempo dele de agir, porque ele vai agir na hora certa, no momento dele, ele vai colocar todas as coisas no devido lugar.
Ele é Deus, e para Deus tudo tem solução. Ele é a nossa saída, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para essa semana, Deus está falando para mim, no meu coração, e falando para todos vocês, não adianta se preocupar com as coisas, não. Não vai adiantar nada. Você vai perder, ficar ansioso, perder sua noite de sono, ficar doente, nervoso, apreensivo, e não vai resolver nada, né? Colocando na mão de Deus, descansando, orando, meditando sobre a palavra de Deus, vivendo sempre debaixo da obediência, guardando os mandamentos de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder para nos transformar, nos moldar, nos mudar, né? Nós somos uma nova pessoa, a partir do momento que nós cremos na palavra de Deus, né? Acreditamos que Deus está conosco, está nos agindo ao nosso favor. Ele peleja pela nossa causa, Ele luta pela nossa vida, entendeu? Nossos sonhos também. Ele está na frente de todos, os planos dele são maiores que os nossos. O caminho dele é maior que o nosso, então nós temos que aprender a descansar e confiar no Senhor. É só isso que Deus quer de mim e de você. Descansa no Senhor. Para de se preocupar com as coisas. Você não vai resolver o problema do seu marido, né? Não é brigando, não é xingando, não é insultando, né? Não é tentando controlar que você vai resolver o seu problema. Não vai, não adianta. Então, nesse período, você ore, busca a Deus, louve, adore o Senhor, confia no Senhor. Tudo vai voltar no seu lugar, né? Quem foi embora vai voltar, a sua situação vai melhorar, Ele vai conseguir, vai mandar recurso para te ajudar, ou pessoas para te ajudar a sair dessa situação. Porque Deus pode tudo, né? Ele faz do impossível, Ele faz se tornar possível para nos abençoar. É só crer, confiar e descansar no Senhor. Então, pare de andar ansioso. Para de ficar preocupado com as coisas, porque não vai resolver não, né? Só quem pode resolver o nosso problema, a nossa causa, a nossa solução e dar uma saída para a nossa situação é só Deus. Sem ninguém pode, né? Porque Ele que manda. Quem dá a última palavra não é o homem, é Deus. Então, se alguém está falando algo de você e você está se sentindo incapacitado ou está com medo, né, de agir, fazer algo, né, e não dá certo também, controlar sua ansiedade, vai com calma, vai cada dia um pouco, não precisa se precipitar, não precisa querer ganhar o mundo inteiro, não. Nós temos uma ideia hoje de mundo que a pessoa ser feliz tem que ser uma pessoa famosa, sucedida, tem que ter tudo, não é essa a visão, não é isso o mundo. Esse mundo é fantasioso. Para você ter uma vida boa, feliz, realizada, mesmo com luta, com prova, com dor, com enfermidade, você tem que buscar Deus. Ele sim é a felicidade. É Ele que nos dá o prazer de viver. É Ele que nos sustenta, nos fortalece. A nossa alegria não está em mundo, não está nas coisas, não está nas pessoas, está em Deus. Nós temos que descobrir isso todos os dias, que quem nos dá o sopro de vida, que nos faz com que nos levante, para continuar e nos fortalece todo dia é o Senhor. Nós temos que reconhecer que sem Deus, nós, o povo, a humanidade, não é nada. É Ele que está presente em tudo e tudo é obra dele. E tudo é para o bem daquele que ama Ele. Em nome de Jesus, louvado seja. Então, essa semana, já estamos começando uma semana. Eu sei que todo mundo tem seus planos, tem os seus projetos, né? Tem as suas obrigações, mas nada de ansiedade. Vamos devagar, vamos confiar no Senhor. Vamos depositar nossa confiança e pedir, Pai, tira a ansiedade do meu coração. Eu sei que tudo está no seu controle. Nada acontece se não for da sua vontade. Não seja feita a sua vontade na minha vida, mas me ajuda se eu tiver que passar por uma situação difícil ou tomar uma decisão, que eu não durma tranquilo, descansando no Senhor, que o Senhor proverá na minha vida, na minha casa e na minha família. Amém? Receba a palavra de Deus no coração e confia e nada de ansiedade, né? Busca Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, e tudo Deus vai acrescentar na sua vida, porque o Pai, Ele sabe que cada um de nós necessitamos. Amém? Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus e a paz, Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Glória a Deus.